Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos com mais um conteúdo, mais uma notícia para vocês. Então já deixe o seu like e se inscreva no canal. Não se esqueçam de ativar o sininho de notificações para estar recebendo todos os nossos vídeos. Estamos com o canal do Eduardo Bolsonaro, todos subscrevam ao canal dele. O link está na descrição e no comentário fixado. E sem enrolações, vamos reagir ao vídeo. Inclusive a menina mais velha e um menino mais novo. E para ele, isso é um sinônimo, isso é uma prova de que não vale anistiar. Se você pega esse mesmo Flávio Dino, pergunta para ele qual a opinião sobre a anistia de 1979, ele vai falar justamente o oposto. Por quê? Porque os clientes eram pessoas da esquerda. Pessoas que contam com a consideração do Flávio Dino, logo seres humanos. Quem é da direita, fascista, sexista, misógino, xenófobo, homofóbico, não são seres humanos, não merecem esse privilégio do Estado. Tem que ser eliminados, tem que sofrer com o aparato repressivo do Estado. Essa é a cabeça de um esquerdista padrão. Se você está militando no movimento de esquerda, se você é ligado à esquerda e não conseguiu enxergar isso, você não está tendo o bom uso do seu cérebro, você não está em suas condições de sanidade mental adequadas. Isso é um comunista. Um cara que vai defender que para latrocida, assassino, sequestrador de embaixador e de avião, merece anistia. Vai servir para virar a página. Mas para quem quebrou mesa e cadeira na Praça dos Três Poderes dia 8 de janeiro, ou por vezes nem lá estava, ou por vezes nem no Brasil estava, que é o caso do Bolsonaro, do Anderson Torres, para esses daí não cabe perdão, não cabe indulto, não cabe anistia. Entendem que nós estamos combatendo o mal? E é repugnante você ver um ministro da Suprema Corte, num momento desse, altamente televisionado, sabendo que iria para todo mundo, ter uma fala dessa. Todas as falas aqui, elas foram calculadas. O Dino está desdenhando do assassinato de Charlie Kirk. Não tenho dúvidas disso. Ele está dizendo que aquele assassinato foi em vão. Só que isso daí é lei do engano. As homenagens já estão no mundo inteiro. Aqui nos Estados Unidos as bandeiras estão a meio mastro. Eu acabei de ver o Andrew Tate, o Elon Musk, e teve mais uma pessoa também fazendo uma doação, cada um deles colocando cerca de $1 milhão para que desse fundo eles vão pagar $10 mil para cada pessoa que desenhar o rosto daquela ucraniana assassinada no metrô ou do Charlie Kirk nos prédios dos Estados Unidos. O efeito Charlie Kirk está apenas começando. Como eu disse mais uma vez, se o mal atua com um objetivo de te calar, você tem que falar ao máximo. Se eles querem deletar a sua história e te apagar fisicamente, você tem que fazer aquela alma viver o máximo possível. Veja os vídeos de Charlie Kirk, conheça a história dele, o movimento que ele levantou, a sua conexão com os jovens, a abertura que ele dava para o Brasil, inclusive matéria da Veja, achando que estava denegrindo, acho que foi da Veja, dizendo que ele aconselhou o Trump a fazer tarifas contra o Brasil, mostra a preocupação dele com o cenário político nacional, com a situação degradante das instituições. Ele mora nos Estados Unidos, morava, lamentavelmente faleceu, onde a vida é muito diferente da do Brasil. Mas ainda assim, comprovando o bom coração que tem, se preocupava com o resgate das liberdades, minha e sua. Esse era o Charlie Kirk. O Paulo Figueiredo foi muito feliz, foi numa publicação dele no X de ontem, onde ele diz que o Charlie Kirk foi um dos primeiros a abrir as portas para prestar atenção no Brasil, para abrir as portas daquilo que ele construiu e deixar que a nossa voz ecoasse pelo público dele, através de podcasts, de entrevistas, de eventos, confecção de livros. Então, esse parênteses feito e o devido repúdio a Flávio Dino, aqui elaborado,
Agora a gente entra na questão americana. Como é que o Trump ficou sabendo? O que ele disse sobre a condenação do Bolsonaro? Vamos ver também se ninguém vai se pronunciar sobre esse vídeo do Flávio Dino, né, falando sobre o Charlie Kirk dessa maneira desrespeitosa. Bolsonaro was just found guilty by the Supreme Court. You've been very clear that you would apply sanctions. Are you thinking further sanctions to Brazil because of this, Bolsonaro? Well, I watched that trial. I know him pretty well. Foreign leader. I thought he was a good president. Ele sempre fala de maneira elogiosa ao Bolsonaro, porque ele pôde conviver com o Jair Bolsonaro durante cerca ali de 1 ano e meio, quase 2 anos, enquanto os dois eram presidentes. E também nós tivemos um convívio quando o Trump não era presidente. Eu sempre boto as fotos ali da Geórgia pequenininha lá no gabinete do Trump em Nova York, se não me engano ali em 2021, com certeza, para mostrar que esse relacionamento ele continuou. Encontrei algumas vezes os filhos deles, tive a oportunidade de viajar junto, de ter uma proximidade. No momento em que ele não era mais presidente, no momento em que ninguém queria chegar muito perto dele, porque naquela fase o Trump era um cara tóxico, um cara que a Nancy Pelosi estava até movendo o processo de impeachment quando ele não era mais presidente. Um cara que diziam que era um golpista, patrocinador de uma insurreição, e aí outras pessoas que até trabalharam do lado dele, como Mike Pompeo, Nikki Haley, ou aquele que ele apoiou para governador da Flórida, o Ron DeSantis, estavam alçando voos para chegar à presidência, a contragosto dele, que dizia que sairia candidato à presidência. Nesse momento, a gente estava realizando o CPEC, estávamos lá do Trump. A gente não tem influência nenhuma sobre o eleitorado aqui americano, né? Muito pouco, quase nada, em termos de voto. Mas ainda assim, seguimos fazendo esse bom relacionamento. E está aí o fruto. Porque o presidente Bolsonaro, como ele disse na Avenida Paulista, em certo discurso, ele tem uma falha na sua formação, que foi não aprender inglês. E eu agradeço todos os dias a minha mãe que me forçava a ir às aulas de inglês. Particulares, né? Fiz IBEL, Brasas, me formei finalmente no CNA, a 28 de setembro, lá em Vila Isabel, a professora Érica. Aí vim fritar hambúrguer nos Estados Unidos, aquela chacota toda. Mas isso me permitiu andar por boa parte do mundo com segurança. Enquanto Caetano Veloso e a sua turma faziam chacota do meu inglês, a gente estava se relacionando com esse cara aí, que é o único cara no mundo que consegue abrir 2 flancos de guerra em 24 horas em qualquer lugar do planeta Terra. O cara que bombardeia o Irã e acaba com o programa nuclear iraniano. O cara que força o Trudeau a aumentar o rigor no controle das suas fronteiras. Um cara que impõe a presidente socialista do México que fizesse a maior apreensão de fentanil da história do México e que agora está enfrentando o Alexandre de Moraes. Se tem uma coisa que vai sair daí, meus amigos, podem ter certeza, é resposta. Vamos dar uma olhada aqui. Brazil, and it's very surprising that could happen. That's very much like they tried to do with me, but they... É bem o que eles tentaram fazer contra mim, mas não conseguiram. Eu não preciso nem gastar tempo de ficar explicando e reexplicando. O Trump, ele é uma pessoa de bom coração. É uma pessoa de um senso de humor sensacional. E pessoas assim costumam ter empatia. Elas se colocam no lugar das outras. Vamos ver o trechinho que ele fala aqui. Surprising that could happen. That's very much like they tried to do with me, but they didn't get away with it at all. But I can only say this. I knew him as president of Brazil. He was a good man, and I don't see that happening. I'm very sorry for your loss, for everybody's loss. Ele está aqui incrédulo que ocorreu a condenação. Porque ele sabe, Trump, que se ele não tivesse sido reeleito em novembro, dia 5 de novembro de 2024, ele estaria nessa situação de Jair Bolsonaro. O Trump chegou a ser condenado. Chegaram a discutir se ele teria 1 ou 2 dias de cadeia antes da posse presidencial, dia 20 de janeiro. Então o Trump, que já não é fã do politicamente correto, sabe o que tem que ser feito. E ele não vai querer levar para casa, entrar para a história como um cara que permitiu o nascimento de uma nova Venezuela na América do Sul.
Então, meus amigos, podem ter certeza. Vem artilharia pesada aí. E não vai adiantar botar a culpa de tarifa ou de qualquer ação em Paulo Figueiredo e Eduardo Bolsonaro. De uma vez por todas, parem de contratar escritórios de advocacia e lobistas americanos para tentar resolver apenas o problema de vocês. O problema da liberdade no Brasil é um problema de todos nós. Não dá mais para ficar olhando as histórias do pessoal do 8 de janeiro indo para a cadeia, gente que pichou de batom estátua, e achar que isso é problema dos outros, que o país segue uma normalidade. Até mesmo as pessoas do mercado financeiro não gostam disso, porque traz imprevisibilidade. Eles querem o quê? É mar tranquilo para poder navegar, uma estabilidade jurídica, uma previsão de como possa ser o futuro. Mas com essa Suprema Corte, não é possível fazer isso. Vou dar um exemplo. Tinha uma estrada de ferro, era ferrogrão, se não me engano. Durante o governo Temer ainda foi aprovada uma lei para que permitisse e desse a total certeza de que essa estrada poderia passar por determinado trecho no norte do país. Trecho esse que havia uma discussão se era ou não uma área protegida, né, uma área de proteção ambiental. Aprovada uma lei no Congresso. Trouxeram investimento de um grande fundo soberano internacional para o Brasil. A gente está falando de investimentos bilionários. No meio da obra, o PSOL, sim, o PSOL, aquele partido irrelevante, o partido do Adélio Bispo, entra com uma ação e o Alexandre de Moraes concede a ação travando a obra por meses. Aí eu te pergunto, como é que você vai conseguir captar dinheiro no exterior para trazer para o Brasil com uma Suprema Corte que pode simplesmente rasgar uma lei da noite para o dia e inviabilizar um investimento bilionário de um fundo soberano desse? Você acha que esses investidores vão olhar para o Brasil e vão ter que ideia? Você acha que o nosso rating, que é a nossa taxa lá, nosso ranking de bom local para receber investimentos, vai piorar ou vai melhorar com essa conduta? É claro que vai piorar. É claro que esse cara puder, ele vai investir, sabe onde? No Paraguai. Verdade seja dita, quando eu era criança, muita gente falava, né, quando o produto era ruim, é paraguaio. Hoje em dia é o contrário. Hoje em dia o Paraguai dá uma aula no Brasil sobre empreendimento, porque tem um sistema tributário que todo mundo consegue entender. É 10% de imposto, aqui, acolá, acabou. Uma lei trabalhista simples, enxuta, um mercado aberto, e está dando um banho no Brasil. Banho no Brasil. Abraço ao presidente Mário Abdo Benítez, Marito. Então, fala pessoal, já deixa o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Deixe seu comentário, que é muito importante pra gente aí, pessoal. Estamos aqui no Conexão Política, o site que traz a verdade ao povo. Política, veja os principais pontos do voto de Luiz Fux no STF, que durou mais de 14 horas. Mais de 14 horas, o Fux aí dando tapa na cara do Moraes. Ministro rejeita 4 dos 5 crimes imputados pela PGR, critica rapidez do processo, excesso de provas politizadas da corte. Com um voto de aproximadamente 14 horas, o ministro Luiz Fux do Supremo Tribunal Federal, STF, voltou na última quarta-feira, dia 10, pela absolução do ex-presidente Jair Bolsonaro do PL e outros 5 réus em relação a todos os crimes denunciados pela Procuradoria-Geral da República, PGR. No processo da tentativa de golpe, Fux divertiu de pontos centrais do relatório Alexandre de Moraes e do ministro Flávio Dino. Além de Bolsonaro, foram absolvidos Armin Ganier, ex-comandante da Marinha, Alexandre Harmensen do PL, Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa, Augusto Heleno, chefe do GSI, e Anderson Torre, ex-ministro da Justiça. Os únicos passivamente condenados foram Tenente Coronel Mauro Cid e General Braga Neto, e ambos por tentativa de abolição dos Estados Democráticos de Direito, mais absolvidos dos demais 4 crimes analisados separadamente e a ausência de provas individualizadas.
Ao contrário dos votos anteriores, Fux avaliou cada crime imputado e cada réu separadamente e também analisou os atos julgados apontando pela PGR, diferentemente a abordagem unificada do órgão que considera os eventos como parte de um só trama que culminou depredação dos três poderes em 8 de janeiro de 2023. Fux rejeitou a configuração de organização criminosa armada, destacando que não houve uso de armas e que planejamento de ações por si só não configura crime. Também absolveu os réus que crimes de danos qualificado contra patrimônio da União, deteriorização de patrimônio tombado, apontando a ausência de prova e a atuação da direita acusados. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo. Não se esqueçam de comentar aí, que seu comentário é muito importante para a gente conseguir levar esse vídeo a mais pessoas. Aí estão o vídeo do Eduardo Bolsonaro aí, trazendo notícias aí diretamente dos Estados Unidos, com Donald Trump aí revoltado por esse julgamento, e Bolsonaro está sendo condenado a 27 anos aí de cadeia pelos ministros do STF, Flávio Dino, Moraes, Cristiano Zanin e a Carmen Lúcia, velha bruxa, né? Então já deixe seu comentário e até a próxima.